todos. Essa é a segunda aula do curso de Física Moderna. Na aula número 1, nós apresentamos a equação de Schrödinger tridimensional. Vimos que, para o caso do átomo de hidrogênio, o potencial é uma função que depende única e exclusivamente da distância radial entre o próton e o elétron. E como tal, a gente pode aplicar uma separação de variáveis aí, não é? De modo que o psi de RT se torna psi de R vezes E elevado a menos IET sobre H cortado, o que me leva às autofunções. E, mais uma vez, o potencial sendo dependente de R, eu posso aplicar o método da separação de variáveis e dividir as autofunções em 3 funções, cada uma delas dependendo de uma das coordenadas em coordenadas esféricas. E aí, aplicamos na equação de Schrödinger em coordenadas esféricas com o Laplaciano escrito em coordenadas esféricas. E agora nós vamos começar a resolver isso aí. E para resolver isso aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, na verdade, transformar essas derivadas parciais em derivações totais. Então, uma forma de fazer isso é a gente pegar a equação e dividir de ambos os lados pelas 3 funções. Então, a gente vai pegar e em ambos os lados eu vou fazer uma divisão com R, que é uma função de R, θ, que é uma função de θ, e φ, que é uma função de φ. Então, eu vou dividir dos dois lados por isso aí, tá? E isso vai me levar à seguinte equação. Isso vai me levar a menos h cortado ao quadrado sobre 2.000 vezes 1 sobre R, tá? 1 sobre R ao quadrado, del R, de R ao quadrado, del R, tá? E isso aqui só vai sobrar quem aqui? A função R de R, porque as outras vão se anular. Perfeito? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 2.000 no caso, né? 1 sobre θ de θ, φ de φ, 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, del 2, del φ2, mais 1 sobre R ao quadrado, seno de θ, del θ, do seno de θ, del θ. E aí, só vai ter saído a função R de R, então vai ficar θ, que é uma função de θ, φ, que é uma função de φ, mais o V de R, e isso tem que ser igual a R, que é o alto valor de energia. E aí eu vou pegar e vou multiplicar os dois lados por 2.000 sobre H cortado, R2, seno ao quadrado de θ. Perfeito? E aí o que é que eu vou ter? Fazendo esse produto e algumas pequenas modificações na equação, o que eu vou ter é isso aqui, ó. 1 sobre φ, que é uma função de φ, del 2, del φ2, de φ, igual a menos seno ao quadrado de θ sobre R, d dr, de
r ao quadrado de dr da função r de r menos seno de θ, θ de θ, d de θ, de seno de θ, d θ de θ, menos 2.000 sobre h cortado ao quadrado, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, é menos v de r. E aí, se você observar, de um lado você tem uma equação diferencial que depende apenas do φ, e do outro lado tu tem uma equação diferencial que depende do r e depende do θ. Então essas equações, elas só podem ser iguais se ambos os lados forem iguais a uma constante. De modo que o que a gente deve ter é algo do gênero aqui, ó. Lembrando que aqui não é derivada parcial, aqui já é derivada total, né? D2, dφ2. Então eu devo ter D2, dφ2, de φ igual a uma constante que eu vou dizer que é menos ml ao quadrado. A escolha da constante ela é arbitrária, mas para nós é importante que seja isso, vezes o φ. Essa é a chamada equação 1. E embaixo, 1 sobre r de dr de r ao quadrado dr mais 2.000 sobre h cortado r ao quadrado seno ao quadrado de θ é menos v de r igual a ml ao quadrado sobre o seno ao quadrado de θ menos 1 sobre θ seno de θ d de θ do seno de θ dθ dθ. Onde esse θ daqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui para ficar melhor. Sobre θ seno de θ d dθ do seno de θ dθ dθ. Perfeito? E essa aqui é a equação que eu vou chamar de equação 2. E aí, ó, se você olhar mais uma vez na equação 2, tu tem de um lado uma equação que depende da coordenada r e o outro que depende da função r, né? E do outro uma que depende da função θ. Ou seja, eu tenho uma equação diferencial em r, tá? Na variável r, e outra equação na variável θ. Então, mais uma vez, essas duas equações elas só podem existir se elas forem iguais a uma constante. Então, eu devo ter, portanto, a primeira equação, que é 1 sobre r ao quadrado dr de r ao quadrado dr mais 2.000 sobre h cortado
E menos V de R igual a L mais 1 R sobre Rzinho ao quadrado. Lembrando que a escolha da constante também é importante para nós. E menos seno θ, menos 1 sobre seno θ, né? D de θ de seno θ d θ mais ml ao quadrado θ sobre o seno ao quadrado de θ igual a L mais 1 vezes θ. E aí eu vou chamar essa equação aqui de 2, 1 e essa de 2, 2. E aí as equações 1, 2, 1 e 2, 2, elas são as equações separadas em 3 coordenadas para o átomo de hidrogênio. Então é a equação de Schrödinger após a aplicação do método da separação de variáveis. O que é que eu indico que você faça agora que você chegou até aqui? Eu indico que você refaça todos os passos da aula 1 e da aula 2, tá? Até chegar nessas equações. Especialmente você que está cursando Física Moderna 2. E aí, com isso, você vai entender direitinho da onde vem a separação de variáveis e da onde vão sair aquelas soluções que nós vimos em sala de aula, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando as videoaulas do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.